Olá pessoal, bem-vindo à nossa Opinião Legal, mais uma vez trazendo um tema de direito ambiental. Hoje nós vamos falar sobre o julgado do STJ, sobre o tema 1010, afetado pelos recursos repetitivos. Esse julgamento foi há muito aguardado, ele tem por objeto definir se aplica em área urbana os predicados do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, ou a Lei de Parcelamento do Solo. A controvérsia principal tratada nesse tema é se iriam ser observados os distanciamentos previstos no Código Florestal, que variam de 30 a 500 metros, ou o distanciamento de 15 metros dos corpos hídricos previstos na Lei do Parcelamento do Solo. Essa era uma controvérsia que se esperava que o STJ fosse definir pela linha mais restritiva do Código Florestal, ainda que pese em inúmeros argumentos, inclusive de índole constitucional, para a aplicação da Lei de Parcelamento do Solo. Porém, a expectativa talvez fosse tão grande e a certeza, melhor dizendo, que o STJ modularia os efeitos desse julgado, garantindo um piso mínimo de segurança jurídica para empreendimentos que foram, então, autorizados ou licenciados, se aplicando a Lei do Parcelamento do Solo. Essa busca por segurança jurídica acabou não correspondendo no julgado do STJ, que inclusive expressamente colocou dispositivo dentro do julgado, dizendo que essa modulação não seria necessária, pois a antinomia ou controvérsia interpretativa não justificaria e não comportaria tal dúvida. Bem, em que pese essa situação, nós temos um posicionamento divergente em relação à desnecessidade de modulação. Inclusive, nos parece que a modulação seria imperativa por expressa disposição da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa aplicação da norma positiva que rege o conteúdo e a forma de se interpretar as normas do direito brasileiro seria muito precisa se aplicar nesse tipo de caso, quando se consolida uma orientação interpretativa. Porém, o grande temor que todos têm, com base na ausência dessa modulação, é o que se faz a partir da consolidação do entendimento do STJ. E muitas vezes se pontua que seria aplicado indistintamente esse entendimento a fatos pretéritos, a empreendimentos construídos com base no momento em que ainda se existia essa controvérsia. E nós temos uma ponderação a fazer, uma reflexão que nos parece ser também imperativa para esse caso, que é o seguinte: o próprio julgado do tema 1010, ele traz dentro da coletânea de razões de que a imperatividade do Código Florestal seria proveniente do melhor interesse do meio ambiente, convocando então a aplicação da norma do Código Florestal. Pois bem, nós temos justamente na aplicação do melhor interesse do meio ambiente um elemento capital para a aplicação desse julgado. Por quê? Uma vez considerado que um determinado empreendimento foi construído não respeitando o distanciamento do Código Florestal, se imaginaria que de forma compulsória seria necessária a sua demolição ou desfazimento. Porém, buscando a lógica própria que todo o complexo normativo de direito ambiental impõe, há de se verificar no caso concreto, inclusive inspirando-se no artigo 19 do Decreto Federal 6.514 de 2008, que deve ser avaliado se o desfazimento ou a demolição tem a aptidão para ser mais nocivo ao meio ambiente. Por esse motivo, a aplicação do tema 1010 e do entendimento consolidado pelo STJ não tem aplicação compulsória para definir obrigatoriamente o desfazimento ou a demolição de empreendimentos e construções que foram autorizadas com base na Lei do Parcelamento do Solo, portanto, considerando o distanciamento de 15 metros. É imperativo que a grande prevalência, até pelo espírito do julgado do próprio tema 1010, seja o melhor interesse do meio ambiente.
Com isso, não vemos como possível que a administração pública, por exemplo, promova a demolição de maneira compulsória ou que se entendam, nos casos concretos ainda pendentes de julgamento, que o desfazimento e a demolição é obrigatório pela simples consolidação do tema 1010 e a consolidação do entendimento jurisprudencial da aplicação da Lei 12.651. O que aqui colocamos, então, de maneira bem resumida, independente do que ainda acontecerá com a interpretação consolidada do tema 1010, é imperioso que, no caso concreto, se verifique o melhor interesse do meio ambiente e se aplicando isso como premissa fundamental, e não apenas a solução da controvérsia jurisprudencial que o tema 1010 tende a pacificar. Não é porque se julgou a aplicação do Código Florestal em área urbana que automaticamente todo e qualquer empreendimento ou obra que tenha sido realizado com base na lei do parcelamento do solo deve ser demolido, deve ser desfeito. Antes, conforme o espírito próprio de todo o complexo normativo ambiental, inclusive do Decreto 6.514 de 2018, no seu artigo 19, é imperioso que se avalie qual é a melhor solução para o meio ambiente. Fique ligado, curta, compartilhe e sempre vem aqui com mais informações do Opinião Legal sobre direito ambiental e todas as áreas de direito pelos especialistas da Moselo Lima. Um abraço.